Nesse dia chamado hoje, muita coisa acontecerá, não revelado a nós, que nós não sabemos. Mas porque a gente não sabe, não quer dizer que Deus não sabe. Deus sabe todas as coisas. E no seu tempo todas as coisas se manifestam. Esse tempo é determinado por Deus para que essas coisas se manifestem ou não. O mundo vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai indo naquela direção de algo que está estabelecido por Deus, para que na hora certa, no dia certo, se manifeste da forma que Deus planejou ou não. Porque Deus deixa o homem agir. Deus não intervém na ação do homem. Ele não entra no meio assim para impedir. O homem foi chamado para fazer algo e algo vai acontecer com ele de ruim à vista dos homens e do próprio Deus. Isso vai acontecer, pode acontecer, pode sim, também como não pode, porque esse homem pode mudar. E andar diferente do que poderia ser seu fim. Como Adão, ele foi colocado, ele tinha livre-arbítrio. Adão foi colocado no planeta e ele poderia ou não seguir a sua mulher ou não. Ele poderia fazer isso. Era com ele, essa atitude partiria dele. Mas a atitude dele foi o inverso. E aí perdeu. E aconteceu aquilo que estava previsto, se ele caminhasse pelo seu próprio caminho. Caminhou. E aconteceu. Judas, o Iscariote, poderia ter agido diferente. Bem capaz que sim. Todos eles bem capazes que poderiam fazer diferente. Todos eles que tiveram esse chamado, né? Judas é um deles. É difícil? É. Para os homens é. Para nós. Mas para Deus não é. Para Deus tudo é possível. E nós também. Eu sei que o fruto será a árvore posterior. O fruto é da árvore agora, que será a árvore futura.
E o fruto dificilmente vai mudar. Eu digo na condição humana. Dificilmente. Por isso que não é tão fácil o homem mudar o seu caminho. A gente vê José, o caminho dele mudou, ele mudou esse caminho. Poderia ter feito diferente, mas não fez. A árvore era boa que produziu ele. Não era. Ela foi se tornando aceitável, porque o pai de José era Jacó, mas ele foi mudando desde a hora que nasceu até a hora que voltou ao pó. Quando teve aquela mudança na luta dele com o anjo, que foi mudado o nome dele, agora era Israel, seu nome, houve uma luta. Em que ele foi agraciado com a vitória sobre si mesmo, porque um inimigo ferrenho e terrível é eu mesmo, é você mesmo, é o eu, é o maior inimigo e inimigo duro de ser vencido. Você é o fruto da árvore não boa, mas a árvore pode ficar boa, pode se tornar e pode se transformar por si próprio. Não, aí tem um caminho. Como um fruto, pode mudar totalmente. Então você quer dizer que Judas poderia não ter sido traidor? Sim, poderia. Mas o Senhor Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, verdade. Quando ele preferiu esse caminho, e esse caminho a gente segue desde do nosso desenvolvimento, nós nascemos numa família. E dificilmente a gente rejeita essa família e os costumes dessa família e a tradição dessa família e pega os costumes de outra família e vive. Dificilmente isso acontece. Desde pequeno a gente vai seguir os passos dos nossos ancestrais e vamos se desenvolver dentro daquela, de alguma forma, dentro daquele costume, daquela tradição familiar. Nossa, isso individualmente, cada um. E você vai observar isso, mesmo que no longo do caminho você encontre algo interessante, consiga encontrar uma joia rara, uma
pedra preciosa de grande valor. Que nesse encontro você pode mudar. Jesus diz que pode. Jesus diz que um homem acha uma pedra preciosa, ele dá tudo e compra aquela pedra, vende tudo. Numa terra ele acha algo interessante, muito interessante, ele vende tudo e compra aquela pedra. O homem pode fazer isso, ou não. Porque nós somos fruto, mas é o fruto que vai dar outro fruto. Seja na condição má ou boa. Mas que vai dar outro fruto, vai. Como eu já disse, nós vamos seguir as tradições e os costumes da nossa família. Isso é certo como um dia. E encontrou alguma coisa interessante que vale a pena, que é interessante em todos os sentidos, que é o caso de Judas. Ele encontrou Jesus. Tem algo melhor do que Jesus nessa terra ou em qualquer lugar? Tem algo melhor? Tem joia mais preciosa? Tem joia mais rara do que Jesus Cristo? Não tem. Mas o homem, no caso Judas, não se ateve a isso, a esse achado, sabe? E aí não se enganjou, não se deu, não se esforçou totalmente, se lançou totalmente, ficou imaginando e criando coisas segundo a tradição que ele tinha ouvido desde menino. E seguiu essa coisa mesmo tendo algo incomparável. Não foi todo mundo que foi participante dos 12. Muita gente tinha em Israel. Muita. Você vai dizer, mas Judas foi escolhido para esse fim. Não. Ele poderia mudar. É os conceitos que ele recebeu desde da meninice que não permitiram essa mudança. De interessar-se pelo achado que ele achou, a joia mais rara. E aí deu no que deu, mas ele poderia mudar? Poderia, qualquer um. Antes da crucificação e depois da crucificação. Eu diria que ficou mais visível isso. Eu não diria que ficou mais fácil, porque não ficou. De qualquer forma, é difícil. Por causa disso. Dos costumes e das tradições familiares em que você nasceu. Aí você, em um dado momento, encontra uma igreja dessas que estão aí e você se torna membro dessa igreja, começa a participar de algumas coisas nessa igreja, de alguns eventos, e em vez de regar esse achado, guardar esse achado de toda a sua força, de todo o seu coração, com a palavra que você tem em mão, não. Você agora relaxa a palavra e corre atrás do seu instrutor. E fica
que nenhuma barata tonta neste mundo, perdido. E termina não seguindo os padrões do grande achado que é Jesus. A culpa é de Jesus? Não é. A culpa é do diabo? Também não é. A culpa é da carne? Não. É do mundo? Não. A negligência é sua. Porque quem achou foi você. Quem achou foi eu. Não é todo mundo que ao achar, de alguma forma, se interessa por esse achado. Estou me referindo a Cristo. Estou me referindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Muitos carregam a Bíblia na mão. Mas quando abrem ela, abrem para conferir alguns textos que o pregador porventura cite. Dependendo do pregador, você não vai nem abrir a Bíblia. E aí o zelo pelo seu achado vai para longe de você. Porque você foi achado, mas você encontrou também. E é isso que é interessante, que as pessoas não se atêm. Elas querem provar que Deus é Deus e que meu Deus é Deus, e só o meu Deus é Deus. Os deuses que as outras pessoas confessam da forma delas lá não é deuses. Mas a Escritura não diz isso. A Escritura diz que tem o Deus único, que é Jesus Cristo. E tem os diversos deuses e falsos deuses. Mas Jesus Cristo é o único que chamou você para viver. E não somente a vida biológica e psicológica. Não, a vida eterna. Só que essa vida é nele. Fora dele não há vida eterna. E chamar essa passagem que a gente passa aqui na carne, vamos supor 100 anos na carne. Mas com 100 anos a carne está muito fraca. Porque a carne cada dia está mais fraca. Um mal terrível foi condenado nela, que é o pecado. Agora Jesus é o remédio com o seu santo evangelho para essa carne enfraquecida e adoecida. Você vai ler a palavra e vai gerar fé, o remédio, a medula para seus ossos, pela palavra. Porque não existe nenhuma nova criatura, nenhuma vida nova sem a palavra. Não existe. Não tem como. Foi no princípio e é agora, no seu princípio. Também é da mesma forma quando Deus fez Adão e o mundo. Fez todas as coisas pela palavra. Se você não entende isso, não compreendeu isso, procure compreender, porque é da palavra que nós somos gerados. E aí você tem que ter um pouco de cuidado para não se agarrar às interpretações eloquentes e recheadas de adjetivos que as pessoas expõem por aí. Tem que cuidar. Esse cuidado só será possível se você conhecer a verdade. Porque se você conhecer a verdade liberta você desses conceitos, preceitos, dessas tradições, desses rudimentos. E você ficará livre pela graça de Deus. Porque Deus diz que se você conhecer a verdade lhe liberta. E a verdade é uma pessoa, que é a palavra.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você consegue compreender isso? Você só é gerado de novo por esta palavra. João, no capítulo 3, no verso 3, diz que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Essa água e esse Espírito é a palavra dele. Não é a molécula H2O. Não é. É nascer dele, nascer da palavra. E Pedro 1,23 diz que nós somos gerados de novo pela palavra. E Tiago e Tito também diz isso. Que nós fomos gerados de novo pela palavra. Daí você vê que não é pela morte de Jesus que nós fomos gerados de novo. Não é. Nem na nossa morte com ele, não fomos gerados de novo na morte antes. E nem na ressurreição. Não foi na ressurreição que nós fomos gerados de novo. Foi pela palavra que diz que nós fomos gerados de novo. E aí nós somos gerados de novo. Eu preciso receber isso, que é crer. A palavra diz que eu sou gerado de novo pela palavra. Então, se eu mudar isso, não funciona. Não é verdade. Se eu disser amanhã, a depois, ou hoje mesmo, em algum lugar, numa esquina dessa por aí, que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo, que eu tenho uma nova vida. Mas se isso não for pela palavra, esse novo nascimento, essa regeneração que eu afirmo ter, e essa nova criatura que agora eu sou, não existe se não for pela palavra. Porque ninguém é gerado de novo se não for pela palavra. Não tem esse gerado de novo sem a palavra. Há pessoas que dizem que vai morar no reino de Deus, que vai morar no céu, e que Deus o abençoa, e que é abençoado por Deus, e que é filho de Deus. Que dizem isso. Mas se não for pela palavra, toda essa falada, toda essa falácia, não serve. Não tem significância nenhuma. Porque se você não crê na palavra, não recebeu a palavra, não tem a palavra em si, ela não está em si, a primeira coisa que a própria palavra diz é que o semeador sai a semear, e ele lança a semente, e a semente cai à beira do caminho, e as pessoas, por não entenderem, o inimigo vem, ó. Como? Você entende? Esse é o primeiro dano. Porque se você não recebeu a palavra, você não crê. E se você não crê, você não vai guardar. E se você não guarda, você não pode. Até porque o inimigo tira ela do seu coração. Porque você não crê nela. Ou nele. A palavra. É necessário. Porque se isso não acontecer, como que você vai dizer que está em Cristo e é uma nova criatura? Pode dizer de boca, mas há uma palavra sustentando isso, a base é a palavra. Você tem essa base? Se você não tiver, você precisa buscar e zelar o que achou.